A história de Divinópolis também é contada por aqueles que aqui vêm viver, por aqueles que aqui vêm em busca de novas oportunidades, por aqueles que aqui vêm por opção de trabalho, por aqueles que aqui passam a participar da vida da cidade através da sua própria vida profissional. Divinópolis sempre foi marcada por histórias interessantes dessa gente da gente que vem para Divinópolis, dá a sua mão, a sua alma, dá o seu corpo, aqui constitui família, dá tudo para também engrandecer e transformar Divinópolis no que Divinópolis é hoje. E no programa desta noite, nós vamos conversar com uma dessas pessoas que chegaram a Divinópolis e que aqui marcaram a sua história. E hoje a pessoa escolhida é nada mais, nada menos do que o nosso querido capitão João Augusto Dias, ou simplesmente Capitão Dias. Capitão Dias, onde, quando, que ano fica por sua conta, por seu critério, o senhor nasceu? Nasci no dia 5 de junho de 1927, num pequenininho município incrustado no Vale de Jequitinhonha. Naquela época chamava Mercedes Diamantina, hoje é senador Modestino Gonçalves. Hoje é município emancipado, senador Modestino Gonçalves, pertencente à Diamantina. Quer dizer, era distrito de Diamantina quando eu nasci, 5 de junho de 1927. Ô, Capitão Dias, os seus pais, a sua família, não é? Os seus primeiros contatos com o mundo? Eu sou filho órfão, meu pai morreu, eu tinha apenas 5 meses. Uma família de 5 irmãos, morreu um, ficamos 4, eu era o caçula. Como eu disse, meu pai morreu, eu só fiquei com 5 meses, minha mãe nos criou com muita dificuldade nesse município. Depois nós transferimos logo, ainda criança, para Diamantina, onde normalmente nós crescemos a nossa infância e a nossa adolescência. E como é que foi essa infância, essa adolescência, não é? Os primeiros estudos, a escola, os primeiros professores, como é que foi a sua vida de infância e de menino nas ruas de Diamantina? Primeiro, onde eu nasci, como eu disse, em Mercedes Diamantina, nós tivemos uma escola apenas que existia, uma lembrança que a gente tem guardado sempre com muito carinho, da Messa Maria, onde eu tive as primeiras letras de minha alfabetização, primeiro ano, segundo, até a 4ª série. Depois continuei os estudos no Colégio Massa Machado, em Diamantina, até o primário. Daí vim para o Rio de Janeiro, já com a idade de 15 anos, fui para o Rio de Janeiro e lá continuei o estudo com muita dificuldade, fazendo mais supletivo, porque não tinha condições de matricular, pagar um colégio particular. Então, fiz alguns estudos, consegui até o científico, por conta própria, no Rio de Janeiro. Desses seus primeiros anos, dessa sua infância em Diamantina, o que o senhor mais guardou lá, capitão? A infância sofrida, né, Garcia? Porque ali era uma infância muito sofrida. Nós enfrentando muita dificuldade com a minha mãe, como eu disse, viúva, criando filhos com muita dificuldade. Nós sofremos muito em Diamantina. A cidade também era pobre na época, a cidade de JK não tinha indústria nenhuma, só depois que ele, como presidente, implantou lá uma indústria de tecido e melhorou as condições da cidade. Mas naquela época não existia emprego, era um sofrimento muito grande da infância. Nós sofremos muito, de pés no chão, carregando caixas de gênero na cabeça, de varejo para entregar nas casas. Nós sobrevivemos assim, lavando carro na praça, viajando com aqueles motoristas de táxi, com uma luta muito inglória. Por isso nós arriscamos a ir para o Rio de Janeiro, acompanhando um primo que estava mudando para lá. Nós fomos para o Rio de Janeiro e lá nós enfrentamos também mais dificuldades ainda que em Diamantina. Mas conseguimos, graças a Deus e muito trabalho, vencer na vida. Como diz o ditado, né? Diz que os grandes homens são forjados na batalha da vida. E como é que surgiu, por exemplo, capitão Dias, a sua vocação militar? Mais forçado, né, Garcia? Porque eu fui para o Exército mais forçado pelas necessidades. Mas lá chegando, ali explodiu realmente com minha convivência no quartel com a quantidade de companheiros, mais ou menos na nossa cidade, porque nós formamos um grupo com idade além do limite. Naquela época a idade era 19 anos. Né? Esse grupo meu era um grupo que tinha pessoal com 20, 25, até 27 anos. Então formou um grupo de cidades diferentes e nós convivemos ali 120 companheiros na companhia
E ali nós fomos, com aquelas divergências que havia de opiniões públicas, nós fomos descobrindo muitos valores entre aqueles companheiros, e dali foi nascendo a nossa vocação para o serviço militar. Vocação que realmente continuou até ao longo da minha vida, até o término da minha carreira, que foi de 35 anos de serviço prestado, e eu continuo até hoje com a minha vocação militar. Ela foi conseguida dentro dessa companhia que nós formamos, de companheiros oriundos de todas as cidades do Brasil e de diversas idades e tendências, né? Ô, capitão, na vida militar, não é, o senhor teve a oportunidade de cruzar todo aquele espaço de tempo em que nós tivemos a Revolução de 1964, né? O senhor pegou no nascedouro e participou também e veio, né, ao longo dessa história, acompanhar a redemocratização do país. Como é que foi a Revolução na sua ótica? Olha, Garcia, antes você diz bem, eu convivi com muitos problemas militares na minha carreira militar. Muito antes da Revolução, eu convivi com o problema da morte de Getúlio Vargas, né? Nós já estávamos no Exército, no Regimento Sampaio. Convivi com a Novembrada, quando o general Lott garantiu a posse de Juscelino. Diversos movimentos militares nós participamos. E, por final, em 64, eu estava no Colégio Militar de Belo Horizonte, e já quando surgiu a Revolução, a nossa participação foi modesta, porque o Colégio Militar não é unidade de tropa, é unidade de alunos. Nós tínhamos lá uma tropa, mas não era preparada para a Revolução, era só para a manutenção do colégio. Nossa participação foi muito modesta. Mas um fato que a gente pode... Interessante, nós tivemos em via de confrontar com o nosso irmão. Eu estava em Minas Gerais, que a Revolução partiu de Minas Gerais, você sabe disso. As tropas saíram daqui de Minas Gerais com o general Mourão e o general Guedes, e do lado de lá vinha a tropa com o general Muricy, da qual fazia parte o meu irmão, o saudoso irmão já falecido. Na época ele estava no Sampaio, as tropas do Sampaio vinham do Rio e as tropas de Minas iam encontrar com as tropas do Sampaio. Felizmente houve um acordo e não houve esse encontro. Deram as mãos do comandante das tropas de um lado e do outro, viu que aquilo era bobagem. O João Goulart já tinha desaparecido, já não tinha poder nenhum, derramar sangue à toa, então apertar as mãos. Então, podia ter acontecido um confronto de irmãos, eu de um lado e meu irmão do outro. Graças a Deus não aconteceu. Demos as mãos, eu voltei para o Colégio Militar e as tropas do Rio voltaram para o Rio de Janeiro e acabou tudo bem. Tudo bem. Ô, capitão, sua vida militar, a Revolução, né? E o senhor, um diamantinense, e que nunca fez questão de esconder, né? Fã de Juscelino, tem o Juscelino como um dos seus ídolos. Como é que é conciliar isso? Olha, Juscelino, para mim, na área política e administrativa, que eu não podia deixar de dizer, não é por ser meu conterrâneo, mas nós todos sabemos que foi o maior político de todos os tempos no Brasil. Realmente, meu líder como político e como administrador. Como militar, não podia deixar de ser o meu líder, o Caxias, patrão do Exército Brasileiro, do qual eu recebi, inclusive, uma medalha comemorativa de 200 anos, foi concedida pelo Gabinete Militar da Presidência da República, que eu guardo com muito carinho, junto à minha medalha militar de ouro, também concedida por 35 anos de serviço prestado. Então, são os dois meus ídolos, e eu participei da Revolução como subordinado, cumprindo ordem. Nós não tínhamos iniciativa de tomar nenhuma iniciativa, nós cumprimos ordem como subordinado. Na época, eu não era nem oficial, eu era graduado, era sargento. Nós, então, cumprimos ordens emanadas do Poder Superior. Quer dizer, nós tínhamos nossas pressões pessoais a respeito da Revolução, que nós nunca escondemos disso. Ela errou em muitos fatos, mas acertou muito mais que errou. E depois, já como oficial, eu vim participar, né, aqui em Divinópolis, já aí como representante das Forças Armadas na região, porque aqui na ativa só tinha, o maior graduado era eu, como delegado de serviço militar. Participei até ir para a reserva, então, em 81, quando então entreguei. Não abandonei minha convicção militar, mas passei para a reserva por terminar por mais de 35 anos de serviço prestado. E dentro desta trajetória como delegado do Serviço Militar em Divinópolis, o capitão Dias começa a fazer os seus primeiros contatos com a vida política e, naturalmente, iria mudar a história do capitão Dias dentro dessa sua nova incursão. Como é que isso aconteceu, capitão? Olha, Garcia, eu cheguei, como eu disse a você, em 74, em Divinópolis, era prefeito na época o saudoso Antônio Martins Guimarães. Depois, durante esse período da minha gestão aqui como delegado, o Fábio Botelho Notina foi eleito prefeito de Divinópolis, ele era do MDB. Eu fiz uma visita de cortesia ao Fábio e encontrei até lá na fábrica de tecido dele,
Me surpreendeu até ver o prefeito eleito, ser de um posto, ser muito rico, nós sabemos, a família muito rica, né? Com as mãos suas de graça, porque ele que dava assistência às máquinas dele lá. Só que já me posicionou favoravelmente. E nós começamos a conversar, e eu falei que Fábio, eu estou aqui na direção da delegacia, você é do MDB, da oposição, eu quero dizer a você que eu não tenho partido político, meu partido é o Verde Oliva. Eu valorizo as pessoas pelo que elas são, não pelo partido que elas representam. Eu espero ter uma convivência muito boa com você. E daí nós trocamos fizemos conversando há um bom tempo, umas 2 horas, e dali nasceu uma forte amizade entre mim e o Fábio Notini. Nós ficamos muito amigos, gostava muito dele, ele também eu gostava muito de mim. Passei a participar das viagens que ele fazia pelo município vizinho, passei a coordenar toda a solenidade dele, da prefeitura, a pedido dele, passei a comandar, a organizar as festas festivas, 1º de junho, 7 de setembro, em Divinópolis, e aí a amizade foi crescendo cada vez mais. Foi assim, então, que eu, até muito contra a minha vontade, porque eu custei muito a aceitar o convite dele de ir para a prefeitura, quando eu fui para a reserva em 81, ele exigiu que eu fosse para a prefeitura, pediu uma vez, na segunda vez convidou, na terceira ele exigiu que eu fosse para a prefeitura colaborar com ele. Acabei aceitando, e lá, como chefe de gabinete dele, substituindo o doutor Geraldo Vasconcelos, assumi a chefia de gabinete dele e continuei com ele até que aconteceu a doença, que nós vamos falar mais adiante. Perfeito. Ô, capitão, e quando o senhor sentiu, não é, que estava já chefe de gabinete, como é que foi a sua primeira impressão de largar aquela austera vida militar e entrar no meio civil e num ramo que a gente tem, como em todo lugar, né, a sua banda podre, que é a política? Como é que foi o seu primeiro contato com essa experiência? A minha experiência foi árdua, porque foi uma dificuldade terrível de conciliar as 2 fases da minha vida. Primeiro que eu sempre fui militar, como diz no Exército, Caxias, sempre fui muito Caxias. Levava o regulamento ao pé da letra, não admitia nenhum transviar das letras do regulamento. Quer dizer, encontrar uma prefeitura que é um setor político, onde prevalece mais a política, então, realmente foi uma dificuldade muito grande, até que adaptasse, que as pessoas também que trabalhavam comigo se adaptassem ao meu modo, sem arbitrariedade, mas sempre procurando cumprir o que a lei determinava, mostrando a eles que meu interesse não era de vingança, nem perseguir ninguém, mas cumprir exatamente a lei. E foi com muita dificuldade, mas nós conseguimos, ao longo do tempo, ir conciliando as coisas, e com o apoio do prefeito, que me deu carta branca, nós conseguimos também, junto com os outros secretários, ir conciliando, e graças a Deus, fomos levando muito bem a nossa administração naquele ano. E aí o senhor teve contato com uma figura que realmente marcou a sua vida, marcou a sua história, que foi Galileu Machado, vice do Fábio naquela época. Como é que foi, por exemplo, a convivência com o Fábio e depois, né, com o falecimento dele durante o mandato, com o Galileu já prefeito? Como eu disse para você, nós criamos uma sólida amizade com o Fábio. Nós temos, inclusive, aqui a fotografia ali, quando eu fui para a reserva, em 1981. Aqui, então, quando eu fui transferido para a reserva, a homenagem que recebi no tiro de guerra, está presente o doutor Fábio Notini, entrevistado pelo Djalma, que falecido, saudoso companheiro da imprensa aí. O Galileu, então, como vice, foi chamado a assumir a prefeitura. Aqui está também uma fotografia da administração do Fábio Notini, a última administração dele, onde eu já estava presente, e diversos elementos, que alguns deles já falecidos, mas que pertencem à administração do Fábio Notini. Já então, eu, na chefia do gabinete, estamos participando da Galileu Machado. Aqui eu botei para enfeitar mais a nossa fotografia, as secretárias trabalharam comigo durante os períodos de mandato da prefeitura, não só do primeiro mandato com o Galileu, como dos 2 seguintes, nós também, nos 2 seguintes mandatos. Logo depois do falecimento do saudoso prefeito Fábio Botelho Notini, assumiu o Galileu Machado. E como é que foi o seu primeiro contato com essa figura que o senhor estaria ao lado dela durante outros 2 mandatos, sendo uma figura importante nas administrações dele? Olha, com o Galileu também foi a mesma coisa do Fábio. Nós criamos uma amizade muito sólida. Eu digo mais, uma amizade quase que de irmão. Nós passamos a conviver com o Galileu Machado e a sua família nesse período curto de mandato que ele teve durante 8 meses, que ele assumiu a prefeitura, e eu, mais o companheiro de governo, o Alberto Pequeno, falecido também, o Zé Arimatea, também já saudoso, e o doutor Luiz Fernandes, além de outros,
formamos uma equipe para dar apoio e suporte ao Galileu, que ele nunca tinha participado da prefeitura, era inexperiente e precisava, para mim, de um apoio, de um suporte. Nós reunimos a equipe em torno dele para que ele fizesse uma boa administração. Isso aconteceu. Ele, em 8 meses, fez uma administração que 32 pequenas obras realizadas em Divinópolis. O que saiu depois disso animado até para concorrer a um novo preço, o que aconteceu depois. Então, nós continuamos passando a apoiá-lo como chefe de gabinete, continuamos como chefe de gabinete, e dando a ele todo o suporte para que ele fizesse a boa administração que ele fez naquele período de 8 meses. O capitão Dias, né, evidentemente que, principalmente nos 2 mandatos inteiros de Galileu Machado, o capitão Dias escreveu uma história de honestidade, de austeridade e de zelo com o trato da coisa pública. Isso incomodou muita gente, isso realmente dividiu águas em Divinópolis, mas uma coisa ficou marcada nesse período, é que o capitão Dias nunca abriu mão daquilo que estivesse fora da lei. Como eu disse a você, talvez isso é também de origem, o caráter vem de origem, não é também pela vivência. A vivência ajuda a formar o caráter da pessoa, mas ele tem que vir de origem. Eu convivi no Rio de Janeiro, no favelas, com traficantes, com maconheiros, morei na favela Tavares Baixo, no Rio de Janeiro, no Catete, um antro de drogado, nunca me envolvi em droga, e eles me respeitavam. Então, depende do caso. Se não tiver caráter, ele se envolve em qualquer situação. E eu consegui sobreviver naquele meio. E, com isso, eu fui marcando meu caráter. Então, no Exército, então, como militar, isso foi fortalecido ainda mais, esse meu caráter contrário a qualquer tipo de corrupção. E, durante toda a minha vida, eu pautei e até hoje continuo pautando por esse princípio. Então, lá na prefeitura, eu fiz questão não só para exemplo, mas porque aquilo estava dentro de mim, de dar exemplo de probidade administrativa e não admitir de maneira nenhuma, dentro da minha área, dentro daquilo que eu tomava conhecimento, qualquer coisa que pudesse vir de encontro aos interesses da prefeitura, interesses do povo, do modo geral. Então, eu fiquei realmente marcado por essa convicção minha plena, de não abrir mão dos meus princípios, e criei algumas vagas de atribo, até dentro da própria prefeitura, com alguns companheiros de administração que não admitiam, estavam acostumados com aquele regime. E não admitia esse regime mais austero que eu implantei, mas que trouxe diversos resultados para a prefeitura, como todos vocês mesmos acompanharam, não precisava que eu dissesse, vocês mesmos que acompanharam e viram os resultados. Ô, capitão, dentro desses seus princípios, dissemos aqui que o senhor criou muitas áreas de atrito, essa coisa toda, em defesa daquilo que o senhor sempre acreditou ser a verdade. Então, nessa sua passagem pela prefeitura, o senhor teve mais tristezas ou mais alegrias, hein? Olha, a gente não pode avaliar, porque depende do momento. Nós tivemos momentos de grandes alegrias, né, e de muitas tristezas. Então, em quantidade não há como avaliar, mas realmente você tem que avaliar a minha situação de militar e entrar numa prefeitura política cheia de problemas como tinha Divinópolis. Você pode avaliar daí como eu sofri. Então, os momentos de tristeza e de aborrecimento foram muito grandes, realmente. Sofri muito, muitas vezes tive vontade de abandonar o barco, mas a pedido... E um respeito também por Divinópolis, que me acolheu tão bem. Eu achei que eu devia isso a Divinópolis e continuei enfrentando tudo aquilo, dentro de toda a possibilidade de defender os interesses do município. Ô, capitão, e o senhor sentiu que aqui o senhor deixa uma parcela importante, significativa na história da cidade, principalmente no desenvolvimento de Divinópolis? O senhor, dentro dos seus princípios de austeridade, de honestidade, o senhor sente que contribuiu expressivamente para isso? Eu posso dizer que dei a minha parcela, talvez modesta, mas é uma parcela de colaboração com o governo de Galileu Machado. As obras que nenhum prefeito pode realizar nada sem ter uma equipe. E eu, como membro da equipe, também me julgo no direito de reivindicar também um pouquinho dessa parcela de sucesso que ele teve, não só para mim, mas para uma própria equipe. Então, eu deixo marcado que, além da participação em 2 mandatos do Galileu, 2 mandatos completos, eu coordenei 4 campanhas políticas em Divinópolis. Coordenei 4 campanhas e dessas 4 nós vencemos 3 e perdemos uma. Coordenei a de 92, que foi de governador e senador e deputado estadual e federal. Nós ganhamos na época, o da Costa Pereira foi eleito. Depois, a primeira campanha do Galileu, nós conseguimos em 88, coordenamos a campanha e ele ganhou período de 89 a 92. Depois, a campanha de 96, nós perdemos. Essa foi a que nós perdemos.
Depois coordenei a de 2000, que ele ganhou, foi até 2004. As outras duas finais eu não participei. Ele perdeu 2 eleições ultimamente, que eu não participei dela. Além disso, eu fundei aqui a Cruz Vermelha Brasileira, filial de Divinópolis, uma entidade que sou presidente dela desde 81, continuo como presidente, e que prestou relevante serviço à comunidade. Tem um prédio construído, nós construímos um prédio com recursos do Rio de Janeiro, da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, está lá na rua Tiradentes, 361, um prédio de 3 andares, tudo por conta da Cruz Vermelha, não tem um tostão de Divinópolis. Fomos membros da loja maçônica Ceia do Oeste, fomos presidente do Rotary Club por 2 vezes, como sócio presidente do Rotary Club, e com muita honra, membro da Academia Divinopolitana de Letras, dando nesses setores aí a nossa participação na vida social da comunidade. O senhor tem uma participação ampla, né? Tanto na vida política como social. O senhor teve uma participação, ainda continua participando, né, capitão? Agora, afetado realmente a gente no final da nossa vida, com muitas doenças então, nos afetando, principalmente mal de Parkinson, né, que é uma doença degenerativa, que vai nos afetando a cada dia que passa, nós diminuímos a nossas atividades na área social. Mas continuamos ainda como membro do Rotary, como presidente da Cruz Vermelha e como membro da Academia de Letras. A razão que eu entrei foi escrever 3 livros, um livro com 3 volumes, Memória de um Diamantinense, onde eu deixo, sem nenhuma pretensão literária, pretendi deixar, talvez, não para aqueles que não me conhecem, mas para os meus descendentes, alguns exemplos de vida honesta, de amor à pátria, de amor a Deus e de amor à família. Evidentemente, não é, que a gente não poderia deixar de solicitar, né, caso ele queira, uma análise, né, da última eleição, na ótica do capitão Dias, quando o ex-prefeito Galileu Machado tinha praticamente assegurado a vitória na última campanha eleitoral, e depois o quadro se reverteu. E a gente aqui, ao lado do capitão Dias, que viveu esses 2 mandatos inteiros com o Galileu, afora aquele em que ele substituiu Fábio Notini, a gente não pode perder essa oportunidade de perguntar ao capitão Dias, capitão João Augusto Dias, na sua ótica, por que é que Galileu perdeu uma campanha que estava praticamente ganha? Excesso de confiança, sapato alto, convicção que já estava eleito. Falhou a sua coordenação política, falhou como falhou na vez anterior, que ele perdeu a outra eleição também, por excesso de confiança. Ele estava com a eleição ganha, entregou na mão dos adversários, porque ele achava que não precisava fazer mais nada, era só contar os votos. Ele já estava como certo, com a eleição ganha, não só convicção própria, mas por interesse dos seus coordenadores, que queriam implantar nele essa ideia de que a eleição estava ganha. E ninguém ganha eleição diversa, ganha eleição depois dos votos contados. E ele perdeu por isso, excesso de confiança, principalmente dos seus coordenadores, que não souberam fazer uma coordenação boa da sua campanha. Podia ter começado a trabalhar como se estivesse no último lugar, para chegar no primeiro, e não começar como primeiro para chegar, talvez, no último. O próprio Galileu, né, e candidatos de outros partidos estiveram aqui na casa do capitão, sempre vêm, em época de eleição ou fora de eleição, se aconselhar com a experiência do capitão Dias. Dessa vez não foi diferente não, né, capitão? Nós tivemos aqui a dona Maria com a equipe do DEM, né, presidente do DEM, com o candidato Geraldinho. Antes disso, o deputado Jean Martins esteve aqui 2 vezes, aqui, antes da eleição para deputado federal, depois voltou aqui. O Galileu estava aqui quase toda semana, conversando com a gente, trocando ideia, e eu sempre lembrando a ele que é uma eleição que ele perdeu também, para nós perdemos para Domingo Sábio, aconteceu exatamente isso, que ele estava nas pesquisas em primeiro lugar, com aquele excesso de confiança, acabou perdendo. Então, estiveram realmente aqui, e a dona Maria, como eu gosto muito dela, trabalhamos junto com ela como vice-prefeita, e ela sempre me dedicou muita amizade, eu a ela, e ela veio me pedir para me participar da elaboração do programa de governo do Geraldinho. Nós participamos, fizemos parte da equipe, assinamos o programa de governo dele. Agora, avisei para ela o seguinte: participar da campanha, eu não vou participar nem de uma nem de outra. Eu continuo amigo do Galileu, embora politicamente nós sejamos rompidos, não vou apoiá-lo. Mas também não vou trabalhar em campanha de outro candidato. Mas, né, para elaborar o programa de governo, nós colaboramos e demos da nossa pequena parcela de contribuição. Capitão João Augusto Dias, carinhosamente chamado de Capitão Dias, escreveu a sua história
aqui em Divinópolis, principalmente através da sua participação na vida política e social da cidade, vindo da terra de JK, passando pelo Rio de Janeiro, pelas fileiras do Exército, vivendo os dramas da Revolução. Capitão, o senhor hoje se dá como um homem realizado, o senhor hoje está satisfeito com aquilo que o senhor fez e por aquilo que o senhor escreveu, principalmente na história de Divinópolis? Plenamente realizado, Garcia, e digo mais, se fosse necessário reviver e fazer tudo que fiz, eu voltaria a fazer tudo, porque eu tenho a minha consciência tranquila, durmo, coloco a cabeça no travesseiro, durmo tranquilo, de que meu dever foi cumprido, cumpri todos os meus deveres para com meu município, Divinópolis, para com a minha pátria, para o Exército Brasileiro e para com a minha família. Que me honra, inclusive, a minha família, que me deu todo esse suporte durante toda a minha carreira, não só militar, mas carreira política, a quem eu devo todo esse apoio, e parte desse sucesso que eu tive nessa minha trajetória, se não foi brilhante, pelo menos foi melhor intencionado, de trazer sempre alguma coisa a mais para a terra onde eu passei a adotar como minha segunda terra e onde eu criei e estou criando meus filhos e netos. Muito bem. Capitão João Augusto Dias, o nosso querido Capitão Dias, uma figura com a qual nós também tivemos a oportunidade de conviver. Muito obrigado, capitão. Eu que agradeço essa oportunidade que a rádio, a nossa TV Candidez nos proporciona, esse programa seu que realmente é um sucesso e que precisava ser feito em Divinópolis para valorizar não a minha pessoa, mas tantos homens de luz que fizeram dessa grande cidade que é hoje uma cidade polo de Divinópolis, que é a cidade polo do Centro-Oeste de Minas Gerais. E eu me atrevo aqui a dizer, em nome, do povo de Divinópolis, muito obrigado, viu, Capitão Dias? Um abraço, Garcia, muito obrigado por você. Você desculpe a emoção, que além do mal de parto, a emoção é muito grande e talvez não tenha contribuído para o que eu desejava, fosse a qualidade melhor do seu programa, mas aqui fica a minha boa vontade em atender você e dar aqui meu testemunho para fixar a história de Divinópolis. Capitão Dias, gente da gente.